Boa noite. Não, pai, o que é isso? Qual é o problema? Boa noite. Professor, boa noite. O senhor vai dar a nota hoje, professor? Olha, meu grande amigo, a gente não pode dar nota assim pelo computador, não, porque é considerado antipedagógico. Espere para eu publicar no portal, né? Boa noite, professor. Boa noite. Você é o João Pedro? Não, José Antenor, professor. José Antenor. Lá de Picos, Neiva Neto. O Neiva são de Picos. Tá, sua nota foi muito boa, pode ficar tranquilo, muito boa. Mas você já entendeu qual é a nota, se é muito boa. Você conhece o Ronaldo Neiva, o Arnaldo Neiva? Conheço, professor, primo da minha avó. Olha aí, viu? Eu estudei em época de colégio com o Ronaldo Neiva, parece que ele é odontólogo, não é isso? E o Arnaldo Neiva é cachaça. Ele é dentista, ele foi meu professor, o Ronaldo. Que beleza, olha aí, estudei com ele no Diocesano. Muito bom, gente boa. Eu conheci, mas eu me relacionei mais com o Arnaldo, irmão dele. É formado em cerveja, uísque, rum Montila, essas coisas. Não sei nem se ele tá vivo, José? Arnaldo Pai, Filho professor, tá... eu acredito, professor. Até o que me consta, avó, né? Até me consta. É o que me consta. Eu, quando eu era criança, eu morava lá no centro. Lá no centro foi onde começou a Escolinha Dom Bosco. Deve ser, a Escolinha Dom Bosco é sua tia? Primo da minha avó também, professor. Olha aí, viu? A Escolinha Dom Bosco, que hoje é ali no Jockey, naquela avenida que era antigamente o River, né? Ela começou lá no centro, numa casinha, na Félix Pacheco com... Eu não sei qual é aquela rua que cruza ali. E aí eu morava ali na região do centro. Aí, todo mundo se conhecia. Teresina era... Quando eu era criança, eu ainda via onça andando na Frei Serafim, cara. Onça. Mentira, professor. Ora, mas tô lhe dizendo, cara. Tinha onça na Frei Serafim. Era um tempo pré-histórico, Jurássico. Jurassic Park. Então, assim, cadê minha amiga líder de turma? Cadê ela? A Isabelle, é isso? Oi, professor. Opa, Isabelle Lopes, é a líder. Você botou aqueles avisos lá no grupo? Eu falei, algumas pessoas já falaram comigo. Sim. E, professor, a maioria das pessoas, por exemplo, o Lucas Bularmar, que ele me disse que ele mandou para o senhor, só que eu falei para ele reenviar. Sim, aí teve outras então tá. pessoas. Mas o que é que ele reenviou? A prova de sociologia? Foi a prova de sociologia, tô só olhando aqui de novo. Mas eu não, na minha relação, deixa eu ver ele aqui, Paulo Bulamar. Pois é, eu tô tentando ainda falar com o resto das pessoas. Peraí, cadê ele? Mas o Paulo Bulamarque, é o Lucas Bulamarque, não é não? Não, a nota dele tá, em sociologia tá. O que eu não encontrei dele foi em metodologia científica, o projeto. É o que você aí misturou. O que está faltando dele é o projeto. Ó. Lucas Bulamarque tá como sem me entregar o projeto. Ele foi dispensado, é isso que eu quero averiguar, né? O problema não é na sociologia, não. Na sociologia é a Gleice Kelly, o Ivair, uns alunos que eu não sei, não me lembro deles, né? Então, eles foram dispensados ou não sei o que está havendo. Eles têm que me procurar então, assim, bote o aviso assim, procurem o professor urgentemente, porque eu vou publicar nota e vai sair um 0, né? Aí é meio triste. Então, dizer para o Lucas Bolamar que o problema dele é o projeto. Eu acho que ele deve ter sido dispensado. Não sei, ele já vem de outra faculdade? Será, Isabela? Hein? Ele não vem de outra faculdade. Ele já vem? Não, professor, é o primeiro curso dele. Pois então ele... Ou diga para ele que o que não chegou foi o projeto.
Em sociologia, é os alunos Gleice Kelly, Ivair Costa Gomes Júnior, Jânio Carneiro. É só esses. Agora, em projeto de pesquisa, deixa eu ver aqui, peraí. Em projeto de pesquisa é o Eduardo Ruben. Vocês conhecem? Alguém conhece? Alana de Santos Carvalho. Alana de Ele Santos dispensou Carvalho. você. Quem? O Eduardo dispensou. Dispensou. Então é isso que eu quero saber, só para confirmar. Então eu já vou anotar aqui o nome dele. O Eduardo dispensou, ok. E aí fica faltando a Alana dos Santos. Lucas Bulamar. João Pedro, é o Lucas Bulamarque. João Pedro Pereira de Moraes, não é o outro João Pedro. O outro João Pedro está aqui já. Foi muito bom, viu, João Pedro? Esse João Pedro, eu vi que ele é ninja. João Pedro. Rego, a pessoa ou é de Barras ou é por ali por perto, daquela região ali. A pessoa que tem nome Rego no nome é Barras ou Luzilândia, Esperantina, naquele setor por ali. É também o aluno João Pedro, então é João Pedro Pereira de Moraes, o aluno Rodrigo Dantas Lago, Joana Elmira, projeto, viu? Ela está em sala. Dispensei também. Você é a Joana Elmira? Isso. Ah, você dispensou também, tá, Joana Mira? Muito obrigado pela informação. Tá bom, então esses alunos e o Matheus Igor Cordeiro Lacerda, esses aí só esses aí. Então eu acredito que foi dispensado. Agora, se o seu nome aparecer na lista, aí eu vou ter que papocar o zero porque não teve jeito, né? Não deu, né? Mas assim, em sociologia, caramba, cara, eu achei o aproveitamento muito bom. Isso é bacana porque, assim, a partir de uma única aula foi o que eu consegui fazer com vocês tiveram um desempenho excelente. Então, assim, só com uma aula. Eu não questionei, só questionei a última questão que eu falei, daquela questão que eu falei ainda em sala, conversando com vocês na sala física, a questão sobre a individualidade e o individualismo. Outra coisa, eu não sei assim, não é que eu. Algumas respostas, os alunos falavam assim, ó. Não, porque na Grécia ainda não tinha o egocentrismo, eu não sei onde vocês pegaram isso, que eu não ensinei. Então não tem nada a ver com isso. O individualismo não é o egocentrismo. O individualismo, ele aparece na vida social ali por volta do Renascimento. Simplesmente assim, as pessoas passam a não cumprir mais as tradições, os costumes. Ter uma postura mais focada numa decisão individual. Então isso não é egocentrismo. O egocentrismo é um processo de se achar o centro do mundo. Cuidado aí com esse. Então, assim, eu vi isso na prova de uns 5 alunos, mais ou menos. É uma coisa assim, né? Diz que na época não tinha um egocentrismo, aí é confusão de termos, viu? Olha, quando a gente trabalha com ciência, a gente tem que ter muita firmeza de que determinado conceito se aplica a uma coisa. A gente chama isso, em ciência, uma palavra monstra chamada epistemologia. Vem do grego episteme, que significa o nascimento dos conceitos. Como é que os conceitos nasceram? Ou você pode ganhar o sentido assim, o nascimento da ciência. Por exemplo, quem primeiro falou a palavra cidadão, o termo cidadão, pensa-se que é um conceito lá da Grécia. Não, foi John Locke, um filósofo do liberalismo, num livro chamado De Cive, do Cidadão, 1670, John Locke. Então, não foi na Grécia. Quem primeiro falou a palavra Estado nunca tinha sido nomeada. Você conhecia os lugares como reinos. Foi o Maquiavel no livro O Príncipe. Ele vai chamar os reinos que estavam se formando, criando fronteiras. Ele vai chamar esse estado de coisas de o Estado. Olha, então é incrível, né? Então a gente usa essa palavra para falar da Grécia, mas ela não nasceu na Grécia. Ela nasceu no Maquiavel, é 1540 e pouco ali, o Príncipe, Renascimento.
Então, é isso, assim, eu adoro, é uma das coisas que... Quando eu estudei muito filosofia, então, assim, quem tem base na filosofia conhece um pouco essa coisa da origem dos conceitos. E ajuda pra caramba, ajuda. No campo de vocês, né, é assim, é com o tempo, porque assim é uma coisa, não adianta vocês, olha, veja bem, vocês estão no ensino superior. Então, se for para passar pela universidade, por isso daí a importância também de fazer pesquisa científica, porque a gente aprende muito isso com pesquisa também. Mas a gente... Oi, Isabel. A outra pessoa me mandou mensagem aqui, foi a Kelly, ela disse que enviou, mas foi pelo Teams. Eu vou pedir para ela enviar pelo e-mail. Também, peça para ela. E professor, com licença. Pois não. Tranquilo, pode mandar. Muito obrigado. Pois não. Quem fala? Que é o Lucas Bulamar. Você não recebeu o meu de metodologia, foi? Não, não chegou não, viu? Me envie de novo, não tem problema não, você não vai ser prejudicado não. Me envie agora. É porque eu tinha mandado no chat do Teams, aí você botou até um ok, eu pensei que tinha chegado. Não, eu vou ver de novo. Cara, olha, esse sistema tem essas instabilidades. Às vezes você postou, aí tá para ti como postado, mas não aparece para mim. Então, tem essas instabilidades. Então, eu só peço que você... Então, por segurança, é melhor mandar pelo e-mail logo, né? Isso, faz isso, tá bom? Você não será prejudicado. Professor. Pois lá, José. Diz lá, José Antenor. Porque é o seguinte, eu dispensei a matéria do senhor de metodologia, Sim. Aí eu queria saber se não teve nenhum problema também, não. Não, porque você não está constando. Ó, o seu nome em tranquilo. metodologia, o seu nome em metodologia, eu vou só me certificar. Não consta, viu? Então, Beleza, tu não entrou nem na lista. Você dispensou. Tranquilo, obrigado. É isso. Então, eu acho que por isso que eu estou fazendo assim. Cara, eu não tenho interesse de prejudicar vocês, né? Então, assim, eu quero mesmo... Vocês já notaram minha maneira de trabalhar. Minha maneira de trabalhar é contribuindo para o aluno fazer um bom trabalho, crescer. Mas voltando onde eu estava. É importante essa coisa de, por exemplo, você começa a gostar de uma área. Eu gosto de cardiologia. Então, assim, o que é importante? Saber quem são os grandes nomes da cardiologia. Isso é importante no mundo e no Brasil. Quais são os grandes hospitais? Quais são as grandes técnicas? Então, não adianta só você estar estudando procedimentos. E aí você vai ser um médico técnico. O importante é você ser um médico banhado no conhecimento científico. Então, você vai ser sempre um médico diferenciado ou uma médica. Ok? É isso. Então, assim, quando a gente trabalha uma ciência, seja qual for a ciência, a gente tem que entender minimamente dela cientificamente, né? É como o direito, o aluno ele entra para fazer direito, ele acha que já vai pegar a pasta do processo na primeira semana e levar no fórum. Não, cara, não é assim não. Você vai ter que aprender a fundamentação das coisas. Então isso está onde? Está na sociologia, está na filosofia, está na ciência política, está nas disciplinas que eles chamam de propedêuticas. Propedêuticas é formação teórica. Antigamente se usava essa palavra, hoje não se usa mais. Então, assim, significa que isso é importante para você ser um aluno diferenciado. Tá? Então, se você é um advogado que você só sabe fazer o processo e levar no fórum, fazer o processo e levar no fórum, você é um técnico de direito, você não é formado em direito, você aprendeu a ser um técnico. De tal maneira que isso realmente, você vê isso quando você vai num congresso. Ou quando, antigamente, hoje não tem mais, eu não sei se você... Antigamente, tinha um jornalista em Teresina que fazia um programa meio-dia que era sempre um debate. Elegia-se o tema e tinha um debate. Aí botava assim 5 advogados ou 5 médicos. Então, numa roda daquela de 5, sempre tinha o mais inteligente. Os outros ficavam só babando na fronha. Então, isso é visível quando um profissional tem o conhecimento. Porque saber só os procedimentos, isso não precisa ter passado pela universidade. Poderia ter aprendido isso até assistindo no YouTube o procedimento. Então, a gente passa pela universidade para ser um profissional diferenciado.
com um conhecimento, o nome já está dizendo, superior. Tá claro? Papo meio furado, né? O professor começou hoje com um papo furado, né, Charlene? Hein? Charlene não está me ouvindo. Tá certo, professor, não é furado, não. Tá certo, não, estou né? sim. Viu? Mas Não, senhor tá você entendeu, né, o que eu falei? sim. É preciso a gente tomar esse banho do conhecimento para a gente ser um profissional. O cara dizer, pô, esse compadre aí, ele conhece mesmo. Porque você só conhecer a técnica, volto a dizer, não é difícil. Por exemplo, vou dar uma ideia para vocês. Eu posso, vixe, minha bateria está acabando, deixa eu pegar bem aqui o carregador. Eu posso, por exemplo, fazer uma... Eu posso, por exemplo, fazer eu posso começar a trabalhar num setor dentro do hospital. Eu posso começar a trabalhar num setor dentro do hospital e aí eu vou acompanhar uma equipe que faz um procedimento. Aí eu vejo aquilo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 100 vezes. Quando eu ver aquilo 100 vezes, eu acredito que eu tenho muitas chances de realizar aquilo. Por quê? Porque eu vi infinitas vezes. Primeiro se faz isso, depois se faz aquilo, depois se faz aquilo e depois se fecha assim, tal e tal. Então, assim, só os procedimentos técnicos a gente aprende. Daí a medicina, ela tem um caráter técnico. Por isso é que é importante aprender em laboratório, porque os médicos vão ensinar, faça assim, corte assim. Então, ele está falando aquilo ali, porque ele já fez aquilo trocentas vezes. Então, ele fala com firmeza. Então, assim, além de fazer o procedimento, eu tenho que saber, por exemplo, qual a reação que o corpo está tendo naquilo. Que implicações podem ter além do procedimento? Por exemplo, mesmo já tendo feito 100 vezes, é o caso, por exemplo, de pilotos, né? Às vezes um avião cai, aí a pessoa diz, não, mas o piloto tinha 50 mil horas de voo. Sim, cara, 50 mil horas de voo, mas apareceu uma coisa num determinado voo que ele não soube resolver. Entendeu? Então é preciso ter as 50 mil horas de voo, mas é preciso saber resolver os problemas de maneira profunda. Né? Por exemplo, quando um avião vai de Nova York para Londres, ele tem um tempo. Quando ele vem de Londres para Nova York, o voo é 10 minutos mais rápido. Por quê? Porque de Londres para Nova York bate um vento chamado vento de cauda, que ele incide nas costas do avião e faz com que o avião ande um pouco mais veloz. E isso economiza no final do voo 10 minutos. Olha aí. É um conhecimento. Então, tocar o avião, levantar, descer, você já sabe, você já sabe, é o procedimento técnico. Mas e o imprevisto? Olha, o meu amigo Jânio Carneiro de Sara Alencar respondeu minha... ele está dizendo que está presente, rapaz. Cadê o Jânio? Tá aí? Ele já chegou dando foi o presente. Cadê o Jânio? Pode falar, Jânio? Eu acho que foi um dos que não entregou, né? O de metodologia Exatamente. científica. Eu É o entreguei a prova e no dia eu até confirmei com o senhor. Peraí, Jânio, só um minuto. Não vai ter, você não vai perder nada. Eu não estou Ah, não, localizando. foi É sua sociologia, professor. prova de Foi sociologia, Jânio. Então, eu só pago ela com o senhor. Sim, cadê? Onde é que está ela? Eu lhe enviei no Enviou seu pelo e-mail. formulário, não foi? Pois é, então o que é que eu quero? Volte lá no seu arquivo e me reenvie ele agora, lá no e-mail, Envie tá pelo bom? e-mail, Jânio. Pelo e-mail. Envia Porque pelo e-mail agora, porque eu não... Foi esse Deve ter havido algum problema. coliveira.luiz@gmail, é esse? Isso, pode ser esse aí. Pronto. Pode ser esse aí. professor, mais uma pessoa. Teve um aluno que eu estava perguntando por ele. Ele trocou o curso. Deixa eu só ver o nome dele. Sim, me ajude aí. É o Rodrigo Dantas. Peraí, só um minutinho, peraí. Rodrigo. Mas é em metodologia, né?
Acho que ele trocou o curso mesmo. Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Rodrigo Dantas Lago, trancou, vou anotar aqui. Tá bom. Trancou, professor, ele trancou mesmo, viu? Tranquilo. A Kelly vai mandar pelo seu e-mail a prova dela. Ah, massa, que beleza. Agora, e o Ivair Costa Gomes Júnior? Ivair. Ainda não falou comigo. Ei, professor, Oi, pois aqui é o não. Lucas. Chegou aí? Acabei de mandar. Eu acredito que não. Se mandou, chegou, Lucas. Fica tranquilo. Rapaz, você não fique... Certo. Né? Calma, que a Lana Beatriz já chegou na sala. Pronto, agora é calma. Então, bora. Eu vou iniciar. Se você puder conseguir só mais esse Ivair, pronto, tá, fechou. Ainda falta a Luna dos Santos e o João Pedro e o Marco Antigo. Isso. Aí, se resolver tudo, aí chama sextou, lacrou. Pronto. E eu vou começar minha aula aqui. Hoje é Sociologia. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Então, eu vou puxar aqui um primeiro slide. Eu diria que o autor hoje é o Karl Marx, é outro pai da sociologia. Então, eu vou tentar, como eu tenho feito historicamente, não falar nele de maneira enfadonha. Que o Marx, ele tem assim se eu for falar ele de maneira pura, ele fica enfadonho para aluno de medicina. Então eu vou fazer aqui uma versão chamada light. Não significa que vem uma versão fraca, não. O Luiz Carlos não faz nada fraco. Veja aí se vai aparecer. Apareceu o slide? Gente, aparecendo. Pronto, que beleza. Vou botar em tela cheíssima para ficar um negócio chamado arrochado. Pronto. Então vamos começar nossa aula de hoje. O Marx... Professor, por que é importante a gente entender esses autores? Assim, um comentário bem simples. Porque é o seguinte, vocês podem ver que no mundo todo, as duas grandes tendências políticas do mundo todo de um lado, os liberais, do outro lado, os socialistas. Me mostre aí um país que não tem isso. Qual é ele? Aqui no Brasil, por exemplo, o Bolsonaro é liberal e o Lula é socialista. Nós temos esse conflito aqui dentro do Brasil. Os dois grandes nomes para 2022 estão nesse embate aqui, né? Então, assim, outra coisa, vocês vão fazer uma disciplina lá na frente, eu já tinha dito isso numa aula atrás. Professor, pelo amor de Deus. Bolsonaro liberal, professor. Não, mas tudo assim, em tese, né? Ele é um liberal, né? Ele defende essas ideias do empresário, né? Privatização. Estou dizendo que, assim, no todo, a postura dele a gente não pode dizer que ela é socialista, né? Tá bom? Eu quero dizer, assim, que as duas grandes matrizes políticas no mundo todo, pelo menos no mundo mínimo, Europa, Estados Unidos, América Latina, né? Ali para o rumo do Oriente ela é mais complicada, a explicação ali envolve coisas muito complexas. Né? Então, assim, são as duas grandes tendências. Então, assim, por exemplo, vocês têm disciplinas nos cursos de saúde, mas medicina tem. Vocês vão fazer uma disciplina que é obrigatória. Eu leciono ela, mas assim, já está com tempo, a medicina nunca me chamou. Mas é melhor que seja um médico, né? Nessa disciplina é melhor um médico. A disciplina chama saúde pública ou saúde coletiva. Saúde pública é discutir SUS. Como é que o SUS foi criado, as políticas do chamado SUS. Isso é saúde pública. E saúde coletiva é discutir questões políticas por trás de coisas da saúde. Então, assim, quando a gente vai discutir saúde coletiva, as duas grandes correntes dos cientistas que trabalham essa área, médicos, né, são médicos, eles são ou liberais ou são socialistas. Então, assim, é por isso que eu digo, assim, minimamente a gente entender a ideia para a gente entender depois, até para ajudar vocês a interpretarem um pouco, poxa, por que esse professor aqui ele tem esse pensamento? Aí você vai lá atrás de ver
É aquilo que eu chamei um pouco atrás de epistemologia. Epistemologia é você saber quem foi que formou a cabeça daquela pessoa. Quando eu leio um texto no campo da sociologia, eu sei a corrente teórica do autor na primeira página de um artigo dele. Professor, como é isso? É evidência ou é bola de cristal? Não, é porque um autor ele entrega a corrente dele no palavreado que ele usa. Olha aí, ó. Se ele começa então, assim, tanto o Durkheim como o próximo autor, o Max Weber, eles são liberais. E o Marx é praticamente assim, o fundador do socialismo. Apesar de que quando o Marx ele só foi usar essa palavra socialismo já quando ele já tinha uns 30 anos que ele fazia organização de trabalhadores. Então, assim, ele mesmo não conhecia nem a palavra, né? Porque quem primeiro fala a palavra socialismo é o Rousseau, o filósofo do iluminismo. Ele falou a palavra num texto dele daquela época, né, do iluminismo. E o Marx praticamente não nomeava assim, ele chamava só organização de trabalhadores, porque os trabalhadores até 1870, eles não tinham nenhum direito trabalhista. Então, pagava-se ou se fosse uma mercadoria, era por peça produzida, por unidades. Eu fazia 20 coisas de uma coisa, eu recebia pelas 20 coisas. Então, os salários eram por produção individualizada. Então, fora isso, não tinha nenhum outro recebimento. Então, essa coisa que a gente chama de direitos trabalhistas é tudo praticamente século XX. Aí, em 1871, teve uma greve, a primeira greve de trabalhadores da indústria. Foi lá na França, conhecida como a Comuna de Paris. E o Marx estava lá, ele saiu da Inglaterra e foi lá acompanhar. E na Comuna de Paris, os trabalhadores conseguiram os 4 primeiros direitos trabalhistas. Então, assim, até 1871, trabalhador só ganhava mesmo só o salário pelado e estamos conversados, vá-se embora, meu filho. E aí surgiu, em 1871, na Alemanha, que era um país que tinha acabado de nascer, a Alemanha nasce em 1871, até 1870 a Alemanha chamava Reino da Prússia. O Marx nasceu no Reino da Prússia. E aí, então, ele saiu os direitos à aposentadoria, nasceu na Alemanha, apareceu um direito chamado direito de greve, pôde-se fazer greve, saiu um direito chamado direito de férias, então até 1871 não havia férias, daí não havia turismo, olha esse negócio que a gente chama, eu vou passar uma semana lá em Luiz Correia, não existia isso. Na cidade onde eu nascia, eu morria. Ninguém tinha o costume de sair da sua cidade até o final do século XIX. Aí, por volta também ali de 1870, com o advento da estrada de ferro, os trens, na Inglaterra, começou outra coisa, trabalhava-se dia de sábado, todos os trabalhadores e todas as empresas. Trabalhava-se dia de sábado até 6 horas da tarde, não acabava sábado meio-dia, como é hoje, não. Tem lugar que não trabalha nem o sábado, né? É 2 dias, aquela palavra mágica chamada fim de semana. A gente, às vezes, suporta a semana inteira para ter o fim de semana, né? É uma palavra mágica. O fim de semana, ele nasceu mais ou menos ali em torno de 1871 também. Na Inglaterra, o país pioneiro, se trouxe o expediente para sábado meio-dia, né? Em Liverpool, Southampton. E aí, então, eu ia para a estação de trem, pegava um trem para um balneário, que era uma praiazinha que ficava a 2 horas de Londres, eu ia de trem. Aí lá começou a ter os hotéis, as pousadas, aí começou a se organizar as viagens, aí surgiu o turismo, entenderam? Então não havia esse negócio de viajar. Na terra em que eu nascia, eu morria. Kant, um dos maiores filósofos do mundo, né? Ele nasceu e morreu numa cidade alemã chamada Heidelberg, onde ele nunca saiu. E tinha cidades a 20 quilômetros de lá e ele nunca foi. Ele nasceu e morreu sem nunca ter saído da cidade dele.
Immanuel Kant. Entenderam? Não havia esse costume de negócio de visitar um parente que mora lá em São Paulo. Não havia esse costume. Aí, lentamente, foi surgindo esse papo. Então, voltando. O Marx, então, ele nasce em 1808. É bom a gente entender um pouco o contexto. Eu talvez não tenha feito isso com o Durkheim, poderia ter feito. Ele nasce em 1808 no Reino da Prússia, ou então não chamava Alemanha, Reino da Prússia. E aí, então, ele com 27 anos, tirou um doutorado em filosofia. Ok? Com 27 anos, ele era doutor em filosofia. E a gente pensa que só no Brasil, viu, minha amiga Charlene? A gente pensa que só no Brasil tem a peixada, o ajeita, o cara quando já pega a coisa toda ajeitada. Não, tem em todos os países do mundo. Nós é porque vivemos aqui dentro do Brasil, a gente acha que é uma coisa só do Brasil. Na época, o pai do Marx era funcionário do governo federal da Prússia. A Prússia era uma federação, não era uma nação, era uma federação, mas já era uma federação. E o pai dele era funcionário chamado federal, lá do Reino da Prússia. E conseguiu, na peixada, que o Marx, depois de formado, com doutorado em filosofia, ele desse aulas numa universidade no sul da Alemanha. E aí o Marx disse, não, papai, eu não quero esse negócio de ser professor, não. Isso fica para o professor Luiz Carlos, é profissão de doido. E aí, então, ele comprou uma máquina de impressão e começou a fazer um jornalzinho de oposição ao rei da época, chamado Guilherme I. Então ele denunciava a corrupção do governo do Guilherme I. Então, assim, ele já falava em organizar trabalhador, mas não se usava, por exemplo, o termo socialismo ainda, não. E aí, então, naquela época, se você mexia com isso, a organização de trabalhadores, era chamar a polícia para prender, ou seja, não tinha nenhuma lei. Somente em 1871 chegou o direito de greve. E aí o pai dele, por ser do governo federal, teve uma informação privilegiada, a polícia ia prender o Marx. Aí o pai dele procurou e disse, Marx, saia fora, bote só uma mochilinha, uma rede, né, e vá-se embora, que os homens vão lhe pegar, vão lhe grampear hoje. Então aí ele fugiu para Paris. Lá em Paris ele conseguiu comprar outras máquinas, alugar e fazia o jornalzinho, e um emissário levava os jornais, passava na fronteira para dentro do Reino da Prússia, e ele continuou fazendo oposição ao imperador. Mas aí ele começou a organizar os trabalhadores também em Paris, visando, estava longe da primeira greve, mas ele já organizava. Aí a polícia de Paris botou quente para pegar ele, então ele vivia de maneira clandestina, e ele fugiu para o país que recebeu ele definitivamente, onde ele morre, que era Londres, e teve muita sorte porque Londres realmente era o centro da indústria, da industrialização. Então ele foi para o lugar realmente que ele deveria ter estado desde o início. Em Londres ele fica fazendo a agitação dos trabalhadores, mas ele cai na cachaça, né? Na cachaça. E a bebida do Marx era cerveja. Então ele passa 2 anos só na cachaça em Londres. E aí nessas cachaçadas, no meio da madrugada, ele conhece uma garota chamada Anna Jane. Ele já tinha uns 30 e pouco e a Anna Jane tinha 26. E aí o pai da Anna Jane já era um velhinho, estava já na velhice, e tinha uma livraria no centro de Londres. E procurou o Marx, né? Marx, você vai casar com minha filha. Você sabe, aqui no Piauí nós temos uma preocupação de, né, quando uma pessoa encosta para casar com a filha da gente, a gente fica preocupado. Será que esse rapaz tem um meio de vida? Né? Lá no Piauí aqui a gente tem muito esse negócio, né? Saber se meu Deus, será que minha menina vai sofrer aquele negócio, né? E aí, então, o pai da Jane procura o Marx, eu quero lhe dar uma livraria para vocês terem um meio de vida, não ficar aperreado para pagar o carnê da Riachuelo e tudo. E aí o Marx, não, seu fulano, eu não quero sua livraria, não, pode ficar. Então o Marx, ele vai pagar um preço muito alto. Ele teve 2 chances de ser uma pessoa normal, enquadrada, como qualquer um de nós. Ele teve chance de ser professor universitário,
e ele teve chance de ser um pequeno comerciante de livros. Então, ao rejeitar, ele pagou um preço muito alto. Por quê? Porque ele não conseguia trabalhar de maneira fácil, então assim, ele passou por muita agrura, morreu na miséria, passando fome. Ele perdeu a esposa e uma filha de tifo e também de tuberculose. O Marx ele teve 5 filhas mulheres com a Ana Jane, todas 5 mulheres. E ele teve uma produção independente, um filho, homem, numa produção independente lá que ele teve antes de conhecer em Londres, antes de conhecer a Ana Jane. Ok? E aí, então, essas palavras que estão aqui no slide, ó. A sociologia do conflito. Lembram o Durkheim, os positivistas? Ó? Lá era a sociologia do consenso, da ordem. Aqui é a sociologia do conflito. Então, o Marx ele não pensa essa coisa de pensar a sociedade como se ela fosse um corpo em funcionamento e que todo mundo tem que manter uma ordem, aquele ideal dos positivistas. Não, ele vê a sociedade estruturada num conflito. E ele não vê isso só no capitalismo, ele vê isso historicamente. E aí eu vou fazer umas críticas metodológicas depois sobre isso, porque às vezes a gente tem sociologia no ensino médio e os professores do ensino médio falam umas besteiras da teoria do Marx que não tem assim, nenhum fundamento científico. Eu vou mostrar isso para vocês depois. Então vamos para dentro. Introdução. Para Marx, o capitalismo se parece um grande depósito de mercadorias, né? As mercadorias parece que elas estão rodando. Elas nascem na indústria, vão para o comércio e depois chega na mão de cada um de nós. Então, mas o que estaria por trás dessas mercadorias circulando? As relações de produção, segundo o tópico, estruturadas num conflito entre empresários e trabalhadores. Aqui quem está falando não é o professor Luiz Carlos, eu estou fazendo uma mediação do que o autor fala, vamos deixar isso claro. As características sociais do trabalho são apresentadas como características inerentes ao produto do trabalho. Vou traduzir. Quando a gente chega lá no Teresina Shops e vê um tênis novo da Nike, ou vê um vestido com as que está na moda agora, das mangas frufru, aquela manga assim fofona no braço, que todas as mulheres estão usando, o consumidor ele não quer saber em que circunstância que aquilo foi feito. O indivíduo ele deseja a mercadoria, ele não quer saber se aquilo foi feito por trabalho escravo, se aquilo ali foi feito explorando um trabalhador. Por exemplo, o segredo, aí vocês chegam, não sei, aqui o Ministério do Trabalho tem denúncias anuais, essas empresas, Riachuelo, minha amiga Charlene, preste atenção, essas empresas, Riachuelo, CIA, Loja Renner, Magazine, que não tem em Teresina, em Fortaleza, no Rio Mar, tem Loja Zara, é de um espanhol, Zara, quem é mulher sabe o que eu estou falando. Brasília tem no Parque Shopping. Meus perfumes. É onde você compra seus perfumes, né? Então, a Zara, o que é que descobriu-se? Tanto a Zara, como a Riachuelo, como a C&A, como a Loja Renner, o que é que eles fazem? Eles exploram a confecção dos coreanos lá em São Paulo, levam as etiquetas e quem toma de conta das confecções é os coreanos, são os patrões, e os trabalhadores vêm da Bolívia. São bolivianos que trabalham de 7 da manhã a 10 da noite num quartinho trancado, sem ventilação, no pé de uma máquina. E aí o coreano paga para o trabalhador boliviano 40 centavos de real por cada bermuda, vestido ou calça comprida que ele faz. Vocês entenderam por que chega tão... Aí você vai na Riachuelo, aí tem uma blusinha, ela é 32 em 6 pagamentos. Poxa, mas está muito em conta. Quem é que está pagando esse em conta? Quem foi que pagou? Foi o pobre coitado do boliviano, que ganhou 40 centavos por fazer uma peça na máquina. Ô, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, se eu faço 10 bermudas para Riachuelo, eu ganho R$4. Eu acho que vocês entendem o que é R$4. Não compra absolutamente
Nothing. Então não significa que todos os trabalhadores sofrem isso. Jamais eu vou dizer isso. Não saiu da minha boca. Eu estou dizendo a situação de que ainda existe muita exploração do trabalho em alguns ramos. No Brasil ainda não tem um mês que a televisão não mostre trabalho escravo, principalmente em fazendas. Pessoas que são chamadas para colher laranja, para colher café e depois não recebem o que era para receber, são enganados, né? Continuando no terceiro tópico, professor, algo ficou oculto nessa circulação de mercadorias? É o que eu acabei de explicar e dei o exemplo das confecções. Sim, as relações sociais de produção, a relação entre o produtor e seu produto. Marx vai chamar isso que eu chamei de que eu sou um cliente, eu fico hipnotizado pelo lançamento da nova coleção de roupa, de calçado, de não sei o quê, de fetichismo da mercadoria. Significa que a mercadoria ela me faz desejá-la, independente de se essa mercadoria foi feita em cima de trabalho escravo ou não. A mercadoria ganha vida e destaque acima das condições materiais de produção. Exemplo, aí não é o Marx, é eu, o professor Luiz Carlos. Exemplo, é o tênis Nike, o trabalho escravo de criança. Por onde, professor? Quem faz o tênis Nike que vocês usam? O tênis Nike ele é produzido naqueles países que chamam tigres asiáticos, Malásia, Tailândia, Indonésia. Quem faz o tênis Nike são crianças que têm 10 anos de idade e não chegam nem mesmo a ganhar um salário mínimo do país. Então, quem faz o tênis Nike são crianças em trabalho escravo. Aí esse tênis entra no navio e chega aqui no Brasil e você ainda compra-o por 500, 600 ou até mais reais. Então vejam que para vender o tênis nesse preço, eles poderiam pagar pelo menos essas crianças um pouco melhor. Mas essa não é a lógica do sistema para uma parte dos trabalhadores. Outros desfrutam melhorias. Alguma dúvida, interrompe e eu vou continuar. Marx diz que toda mercadoria, por exemplo, o meu celular, bem aqui, ó, toda mercadoria ele possui valor de troca, que é a capacidade de vender e ser trocado. Então, se eu quiser vender meu celular no estado que ele está, eu vendo a qualquer momento. E também toda mercadoria tem valor de uso, ou seja, sua utilidade. Eu vou usá-lo até ele se desgastar e eu vou jogar fora. Mas o que é que produz valor aí uma mercadoria? O que é que faz? Anotem bem aí. Faça uma anotação nos cadernos. O que é que produz valor? Anotem. É o trabalho humano adicionado. O que produz valor? É o trabalho humano adicionado. Só que isso é incrível, vou mostrar muito essas especificidades para vocês. O capitalismo já resolveu, porque hoje tem mercadoria que está criando valor sem mão de obra humana, porque quem faz é um robô. Então, até isso aí o capitalismo já resolveu. Seria o que a pessoa deveria receber, seria o tempo socialmente necessário. Então, assim, a pessoa deveria receber pelo trabalho alguma coisa que deixasse ela vivendo com mais, né, bem-estar. São as horas trabalhadas que adicionam valor a uma mercadoria. Muitos teóricos, segundo o tópico, e analistas do marxismo afirmam, aí eu vou consertar logo, afirmam, muitos, está no plural, afirmam que a obra de Marx é peculiar. Atenção para isso aqui, ó. Vamos lá, isso aqui ó, não está em livro nenhum, dou minha mão a bufete. Muitos teóricos e analistas do marxismo afirmam que a obra de Marx é peculiar ao capitalismo do século XIX. Já não explicarei o capitalismo no estágio atual do desenvolvimento, que é esse que nós estamos no século XXI. Olha a resposta, está no tópico seguinte, ó. É verdade isso? De certa forma, sim. De certa forma, não. Preste atenção no argumento. Senão vocês leem ou ouvem depois a gravação. De certa forma, sim. Por quê? Porque a obra dele realmente, como eu disse, é muito contextualizada no século XIX. Ele morreu em 1888, então ele não viu o século XX. Ele não viu bolsa de valores, ele não viu capitalismo financeiro, ele não viu robô, ele não viu microchip,
ele não viu computador. Então, realmente, quanto mais o tempo passa, esse problema existe mesmo, né? A obra dele está derrapando, porque realmente as maneiras nossas hoje de trabalhar estão bem diferentes, né? Então, em parte, sim, por isso. Então, de parte, sim, porque realmente ele se refere a um trabalhador que, por exemplo, não tinha direito trabalhista. Se você estuda a quebra da Bolsa de Nova York, né, aí eu teria que dar uma aula inteira só sobre isso, é muito complicado, não temos carga horária. Se você vê a quebra da Bolsa de Nova York, ela trouxe o que a gente chama de direitos trabalhistas. Então, hoje, muitos trabalhadores desfrutam desses benefícios né, em lugares, pelo menos, onde tem democracia junto, né? Professor, e por que, de certa forma, não explica mais? Eu já falei. Porque é o seguinte, o Marx, ele dizia que o que faz o aumento da riqueza, o que faz o dinheiro fermentar, é explorar o trabalho. Só que hoje, o que está fazendo a fermentação do dinheiro, da riqueza, não é mais, cada vez menos, né? A exploração do trabalho hoje, esse diagnóstico foi dado ainda antes da Segunda Guerra Mundial, já tinha estudiosos que falavam isso. O que está ampliando hoje o volume da riqueza é uma coisa chamada inovação. Criação de novidades tecnológicas. Ontem, somente porque o Facebook ficou e o Instagram ficaram 7 horas fora do ar, a empresa perdeu 76 bilhões de dólares em bolsa de valores. Vocês entenderam? Esse capitalismo é que o Marx realmente já não dá mais conta. É bacana a gente entender como visão de mundo, mas como realidade concreta, realmente está muito se distanciando. Tem uma coisa, eu não sei se vocês entendem, que é também uma coisa da metade do século XX, quem trabalha em multinacional, quem trabalha em banco, quem trabalha em seguradora, quem trabalha em empresa grande, multinacional, recebe no mês de janeiro, às vezes é fevereiro, uma coisa chamada PL, que é participação nos lucros. Então, hoje tem classes de trabalhadores que já participam até do lucro da empresa. Então, eu quero que a empresa cresça, porque quanto mais a empresa crescer, eu vou crescer com a empresa. Então, isso realmente não. No último tópico diz, Marx... Oi? Seria como se fossem as comissões? Seria, mas é assim, o mais é assim, ó. A empresa se reúne com os trabalhadores, geralmente no início do ano anterior, dezembro ou janeiro do ano anterior, e diz assim, ó, para o próximo ano, conta o planejamento, para o próximo ano, nós vamos investir 300 milhões de reais e esperamos crescer 5%. Se a gente crescer mais de 5%, eu vou dividir esse dinheiro com vocês. Então, não é participação no lucro total da empresa, mas as empresas já dividem uma parte do lucro, principalmente de produtividade. Então, você imagine, por exemplo, um trabalhador da Ford, hoje a Ford saiu, da General Motors, da Volkswagen no Brasil, em São Paulo, vamos dizer assim, se eles têm um salário fixo de 4 mil reais, às vezes o PL vem 15 mil reais. Então, é um bom dinheiro. É como se fosse 2, 3 meses de trabalho que vem de uma vez. Isso limpa o meio de campo, paga o colégio das crianças, dá uma entrada no automóvel. Então, assim, realmente é muito bem, é muito bacana isso. Quando hoje um funcionário de um banco, mesmo sendo um banco público, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, quando ele está numa mesa daquela de negócio e ele fecha contigo um cartão de crédito, um cheque especial, no mês seguinte, no salário dele, vem comissão em cima daquele negócio. Então, ele ganha ao estar fazendo aquele negócio. Ganha o banco, que cresce a riqueza, mas um pedacinho, um xerenzinho cai na conta do funcionário. Então, ele cresce com o sistema. Essa lógica realmente destoa do que o Marx previu. O Marx realmente, algumas coisas ele acertou, em outras ele realmente... Né? Por exemplo, no último tópico, Marx profetizou a globalização.
que é esse fenômeno que é da década de 90 do século XX. Ele, num livro dele, ele diz assim, o capitalismo, para crescer, ele precisa sempre dominar novos mercados. Por exemplo, nesse momento hoje no mundo, nós temos uma área do mundo que não está na globalização, que é ali a África, né? A África não tem internet, é uma internet muito ruim ainda, rodando ainda por cabeamento de cobre. Então, assim, é muito fraquinho a África, né? Aqui, um país como o Afeganistão, pelo amor de Deus, não existe globalização ali. Ali eles ainda estão na época, no passado, o pessoal que vive no passado. Há um filósofo alemão chamado Habermas, escreve-se Habermas, mas em alemão o H tem som de R. A crítica de Habermas ao fim de uma centralidade do trabalho na sociedade pós-industrial. O que é essa centralidade do trabalho? É assim, no centro do trabalho está a exploração do trabalhador, aquilo que eu falei um pouco atrás. Então, esse filósofo está dizendo que hoje não é mais só isso, ó. Ainda não esteja no centro da organização. Ele está dizendo que ainda tem, por exemplo, o Piauí, né? O Piauí, ó, vou dizer para vocês onde vocês vão ser médicos. No Piauí, 70% de todos os piauienses ganham um salário mínimo. Vocês entenderam o que é um Piauí agora, na aula de hoje? E o incrível, funciona, cara, eu fico admirado. Aí aqui no Piauí diz assim, por que o Piauí não cresce? Porque o João Claudino não deixa. Me besteira, que fantasia, o João Claudino não tem nada a ver com isso, as empresas dele. O Piauí não cresce porque a gente é pobre mesmo, a gente não tem renda. É isso. E a gente fica eternamente esperando. Quando é que o Piauí vai decolar? Quando é que o Piauí... É preciso uma série de fatores que realmente pudessem fortalecer nosso Estado. 70% dos piauienses ganham um salário. Então, assim, é uma economia toda montada em cima de salário mínimo. É o Piauí. Nós somos pobinhos, mas nós somos limpinhos. No segundo tópico, o mundo do trabalho passou por grandes transformações, embora Marx tenha... Olha aí, ó, as profecias dele, ó. O mundo do trabalho é todas as maneiras de trabalhar, as profissões, as empresas. A gente chama com a gíria chamada mundo do trabalho. O mundo do trabalho passou por grandes transformações, embora Marx tenha profetizado, ó, ele, ó, 100 anos antes ele profetizou, haveria um tempo que na evolução do maquinismo das máquinas teríamos uma produção industrial, ó, sem precisar da mão de obra humana. Foi confirmado o sonho japonês das fábricas só com máquinas automáticas, as máquinas, né, com robôs, as unmanned factories, fábricas sem mão de obra, sem, né, mané de mão, sem mão de obra humana. E profetizou, aí olha a esperteza do próprio sistema, ó. E ele profetizou também que haveria um tempo na evolução do capitalismo que o sistema iria produzir uma abundância, uma quantidade enorme de mercadorias nunca vista, que é nossa época, mas o conjunto dos trabalhadores não teria renda para comprar os produtos, para desfrutar o acesso. Confirmado, mas aí, ó, eu já digo logo, o capitalismo ele resolveu esse problema aí da segunda previsão do Marx. Como assim, professor? Nós criamos uma coisa, e surgiu nos Estados Unidos nos anos 30 ali, ó. No Brasil, mais ou menos na década de 50. Fez a fortuna de muitos grupos econômicos, Casa Bahia, né? O dono da Casa Bahia, ele vendia material de coxa, de cama, travesseiro, numa carroça puxada por um jumento. Olha como é que ele começou. Para os nordestinos que chegavam em São Paulo. O professor foi que ele inventou o crediário, que o nome mesmo é crédito. Uma geladeira é cara, mas se você divide ela em 24 prestações, em 2 anos, aí dá para você ficar pagando todo mês um pedacinho e depois de 2 anos a geladeira é sua. E você ainda pode desfrutar de usar ela logo. Então o sistema ele é muito astuto. Por exemplo, professor, eu tenho um Nubank não paga taxa. Cara, que inocência, paga. É assim, ó, atrasa teu Nubank para tu ver a chibatada. Outra coisa, você não deposita dinheiro na tua conta Nubank? A Nubank pega esse dinheiro e aplica numa aplicação financeira, então eles estão ganhando dinheiro sim, ó. Eles só tiraram as taxas, mas eles continuam ganhando dinheiro com o cliente, entenderam?
Alguém não entendeu isso? Existe uma impressão que conta, tipo Nubank, conta de fintech, não paga taxa. Não paga taxa, mas dá lucro para eles. O que é? Tu joga um dinheiro na mão deles. Tu parcela no cartão, aí tem que pagar em dia, que se você atrasar, você vai ver a chibatada. Entenderam? Eles ganham aplicando o dinheiro que tu botou lá na mão deles. Caladinho, sem dizer nada. Aí hoje, nós vamos trabalhar logo os conceitos centrais da obra dele, para deixar para a próxima aula uma coisa mais aliviada, né? Então vamos lá. Então agora é lápis e papel na mão e vai ser tudo ditado. Eu sou da época do discurso, é coisa antiga. Bora lá? Vamos, gente. Preparados? Pronto, professor, pode falar. Pode arrochar? Então, o primeiro aí, como é que chama? O primeiro. Como é que chama o primeiro conceito? Estão vendo no slide, não? Professor, Não tá espelhando não, professor. Bora tirar esse rapaz do meio aqui. Apareceu agora? sim, o que é alienação? O que é alienação? Vamos lá. Esses processos, a alienação é o processo maior. E o processo menor é a origem do lucro, que ele chama na obra dele de mais-valia. E até interessante para vocês entenderem isso, até para a questão de cidadania, entender como é que existe esse tal de lucro. Que diabo de lucro é esse? Primeiro, o que é alienação? Vou ditar, anotem. Aí no dia da prova, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa primeira prova. Lembra que eu botei uma frase do Machado de Assis para você interpretar o positivismo? Essa questão, 95% dos alunos acertaram. Estava muito fácil, né? Dessa vez eu vou botar de novo, vou botar uma frase de um livro e vou pedir que conceito do Marx está se tratando nesse texto. Vixe, aí é só botar o cérebro para rodar, viu? Não tá nada de matar, não. Ó, dentro da cabeça do homem são 6 bilhões de neurônios. E na cabeça das mulheres é 4 bilhões de neurônios. O homem, por ter 2 bilhões de neurônios a mais, ele é mais inteligente? Não. Cadê as mulheres? As mulheres não vão se defender, não? Hein? Não, professor, não é não, mais inteligente não. Pois é, mas assim, estruturalmente ele tem mais neurônio, mas ele desperdiça esses neurônios. Esses 2 bilhões de neurônios, ele gasta em 3 coisas, eu só vou dizer 2, uma terceira eu não posso dizer, porque a aula é gravada. Primeiro, cervejinha gelada, e come 1 bilhão de neurônios. Segundo, futebol. Futebol come mais uns 700 milhões de neurônios. Futebol. Discutir futebol. E aí fica a terceira coisa, que realmente é o horário, e a aula é gravada, eu não posso falar, também desperdiça muito. Então vamos à definição de alienação. Botem assim: o trabalhador produz riquezas, o trabalhador produz riquezas, vírgula. Mas o fruto do trabalho não lhe pertence. O trabalhador produz riquezas, de novo, vírgula, mas o fruto do trabalho não lhe pertence, vírgula. Onde, após uma jornada de trabalho, vírgula, ele recebe apenas uma parte da riqueza, denominada de salário. É isso. Então, a alienação não é alienação de ficar louco. A alienação é a separação entre
o que é riqueza e o que é salário. Não é a mesma coisa. Ok? Depois, ó, eu vou começar fazendo um confronto. Ó. Por exemplo, quem quiser responder, fica à vontade, por favor. A origem do lucro, segundo o conceito. Professor, eu tenho uma lojinha de consecução no interior, a pessoa chama consecução. Campo Maior, Picos. Pode tu tem o quê? Eu tenho uma consecução. Não se fala confecção. É cidade do interior. Você tem uma loja. Você compra a camiseta, você vende camisetas. Você vende a camiseta por... Você compra a camiseta da indústria por R$ 40 e vende por 80. Esses R$ 40 a mais é o lucro? Bora, gente. Para hoje. não. Não. E o que é, então? O que é que faz? O que é esses 40 a mais? É uma parte da margem dele. Isso, você Porque- falou a palavra... Ah, diga. Porque nessa margem ele vai ter que usar para pagar as despesas que foi gerada, para depois ele ver o real lucro, o líquido que sobrou. Pois é, mas tudo isso é a margem de lucro. Então, assim, você tem que dizer, não é o lucro que sobrou, você tem que dizer, o que sobrou é o contrário, é de trás para frente. O que sobrou da margem de lucro. Tá claro? Sim. Então, põe assim, vamos sair daqui de hoje sabendo, até cidadania, botem assim, ó. O lucro nasce na indústria, pode ir anotando. O lucro... Então, somente pare um pouco agora, vou só explicar. O lucro, ele não surge em quem é comerciante. O lucro, ele surge em quem é na indústria, quem faz a mercadoria. Então, vamos lá. Botem assim, o lucro surge na hora em que a mercadoria é montada, vírgula. O lucro surge na hora em que a mercadoria é montada, vírgula. Pois o empresário terá na produção, um aumento de capital, aquela banda de Brasília, um aumento de capital inicial. Um aumento de capital inicial, vírgula. Esse capital a mais é a origem do lucro. Ok? Então, o lucro é assim, eu investi R$ 20 na produção, R$ 5 na mão de obra, R$ 10 nos custos da energia elétrica, não sei o quê, matriz energética. Isso aí me deu um custo de, vamos dizer, R$ 30. Aí eu, na montagem, a mercadoria já valorizou para R$ 40. Então, a mercadoria que veio em pedaços, em partes, em matéria-prima, ao adicionar mão de obra e sair formada, ela faz o custo do capital fermentar, aumentar. Então, o lucro ele não nasce no comércio, o comércio tem margem de lucro. Exatamente como o aluno falou, baseado nos custos fixos. Mas, na hora que você está produzindo na indústria, o ato de transformação da mercadoria gera um aumento de capital. É isso. Então, do momento em que a mercadoria nasceu, do momento que ela ficou pronta, ela possibilitou uma agregação de valores e aquilo ali, esse capital que não existia e somente por ter sido produzido ele aumentou, isso aí é onde o lucro nasce. Então, o lucro não nasce na mão do comerciante, o lucro nasce na mão do industrial. O materialismo histórico. Primeiro, vamos ao conceito. Depois eu vou explicar, isso leva um bom tempo. Vamos lá, atenção. Primeiro, aí tem um negócio que é bom a gente esclarecer. Professor,
Materialismo, o que é isso? Ó, tem que ir lá para a filosofia, viu? Ó. Atenção. Se sentirem dificuldades, vai me pedir para repetir. Ó, na filosofia, tem duas maneiras de você explicar as coisas que existem à nossa frente. Ou você é um idealista, ou você é um materialista. Tá bom? Dá para a gente dividir todos os filósofos. Professor, quem são os idealistas? Na linha histórica, Platão. Depois só vai vir idealismo de novo com René Descartes, Kant, Hegel. E aí eu estou falando só o mais fera. Professor, e o materialismo? Começa com um filósofo grego chamado Demócrito. Pense num homem monstro, esse tal de Demócrito. Numa época que não se sabia o que era química, o que era física, não tinha laboratório, não tinha livro, não tinha biblioteca. Esse filósofo, ele olhou e disse assim, tudo. Ele olhou para uma mesa, ele olhou para uma parede, ele disse, tudo o que existe é formado de sua mínima parte indivisível, o átomo. Oh, doente, meu amigo. O cara foi o primeiro a falar no mundo a palavra átomo. Oh, animal. Ia ser preso um caboclo desse. Chibateado. Numa época que não se sabia o que era química, física, biologia, não tinha biblioteca, não tinha... O cara disse que tudo que existe é formado, materializado, tudo que se materializou, é formado de sua mínima parte indivisível, o átomo. Ou doente. Caboclo desse aí, rapaz, é doido, é para internar imediatamente. É doido. Isso antes do período clássico, há 600, 700 anos antes de Cristo. É um doente. Porque se você falar isso hoje, tem coerência, você estudou na escola, tá, mas naquela época não tem lógica. Então, o idealismo é as pessoas que acham antes que as coisas se materializem e ossifiquem, né? Elas já existem como ideias, né? Concepções. Professor, isso me deu um exemplo prático. Os arquitetos, ó. O arquiteto, a casa vai ser construída, mas primeiro ele faz o desenho da casa numa prancheta. Hoje não é prancheta, hoje é no computador, né? Então, antes da casa se materializar, ela é uma concepção, um projeto. Conhece essas palavras da arquitetura, né? A palavra design significa desenho. A palavra chama design, porque aqui em Teresina tem alguns cursos, tu faz o que eu faço, design. Ave Maria, o que é isso, meu filho? Não existe esse termo. O nome é design. Não tem negócio de design. Não existe isso. E aí, então, eu faço design lá na Nova FAP. É assim que a pessoa design. Mas me embrulha o estômago. Desenho. Desenho é uma concepção. Antes de uma tela de um celular virar um celular, o projetista da empresa de celular desenhou aquele celular dentro de um computador. Aí é que foi fazer a produção. Então, antes de uma coisa se materializar, ela existe como projeto mental. Tá claro para todos? Rapaz, que silêncio, pelo amor de Tá Deus. sim, professor. As coisas existem como projeções mentais. Platão foi o primeiro cara a dizer isso antes de Jesus Cristo. A gente pensa, eu não estou aqui brincando de religião, porque é o seguinte, Jesus Cristo, ele foi um ser histórico. Ele só existe notícia dele ali, parece que depois dos 30 anos, 35 anos, eu sou fraco de Bíblia. Eu só li a Bíblia até a página 2, aí eu parei, não sei por quê. Aí, nas peregrinações do Jesus histórico, ele teve contato com as ideias de Platão, porque no mesmo momento da Grécia clássica, no mesmo momento que surge, já existiu o Antigo Testamento no Oriente Médio, e ali estava tendo a preparação depois para a vida que viria de Cristo. Então, Platão foi... Pois não. Não sei se é no Evangelho de João ou é em algum apócrifo que fala que os gregos queriam levar Jesus para
Para a Grécia. Existe essa versão aí, existe. Existe essa versão. Por quê? Por causa exatamente da curiosidade dele pelo saber, né? Então, assim, eu não estou dizendo que Jesus não é revelação. Jesus é duas coisas. Ele é revelação, mas ele viveu também entre nós. Então, ele também é ser histórico. Vamos admitir isso, pelo menos, né? E aí não vamos discutir religião. Então, o que eu estou dizendo é assim, Platão foi o primeiro a dizer que nós somos compostos de um corpo e de uma alma. Olha aí. O corpo é o lugar das sensações, que são passageiras, e a alma é o lugar que vai ser para sempre. Só que os gregos chamam alma de ideia, né? Que depois vira a palavra razão. Né? Somente isso. Então, assim, os gregos iniciaram o idealismo. Sócrates também contribuiu um pouco, mas Platão é o auge. Né? O Hegel, o filósofo alemão que veio antes de Marx, ele diz assim que tudo que acontece, por exemplo, assim, ó, bem ali começou a acontecer uma guerra, aquela guerra ali, está tendo tiro, está tendo canhão, está tendo bombardeio, aquela guerra que está acontecendo ali materializada, ela é projeção da decisão de um presidente, de um general, de um grupo político. Então, aquilo que a gente está vendo ali partiu da decisão da cabeça de pessoas. Então, até uma guerra é uma idealização de pessoas. O Marx é o contrário. Ele acredita que o que primeiro vem ao mundo é a materialidade, não existe ideia anterior. Vou ver o ponto de vista do Marx. Um pouco de filosofia, só para a gente notar que, olha, a filosofia, é uma das coisas... Eu leciono filosofia há 21 anos. Eu dou aula. A filosofia, ela é tão difícil quanto a matemática, se você quiser se aprofundar nela. Tão difícil quanto matemática, que não é fácil. Não é fácil. Olha, tem áreas da filosofia que até hoje eu nunca nem explorei, porque eu não tenho base para entrar lá, de tão complexo que é o negócio. Então, assim, filosofia é realmente um conhecimento profundo. Mas voltando, o que o Marx diz é o seguinte, olha, por exemplo, os hindus na Índia falam que quando a gente vem para o mundo, a gente já vem com a espiritualidade pronta, que eles chamam de karma, né? Todo mundo já ouviu falar esse termo, karma, né? Nos hindus. Mas, então, assim, a ideia, algumas religiões têm isso. As religiões dizem que a pessoa já vem com um espírito, que eles chamam de concepções essencialistas. Mas veja bem, ó, eu ainda não nasci, ó, eu não existo, eu não sou um ser. Estou botando os olhos fechados só para vocês entenderem. Eu ainda não existo, eu ainda nem nasci, eu estou na barriga da minha mãe. Se eu ainda nem vi o mundo, como é que eu já tenho uma essência? Então, veja o ponto de vista da filosofia. Para os materialistas, isso não existe. Então, primeiro é preciso eu nascer. Aí o Luiz Carlos nasceu, ó. Aí ele viu o mundo, as paredes, as casas, os automóveis. Então, eu vi a materialidade. Depois que eu vi a materialidade, essa materialidade é que vai formar as ideias dentro da minha cabeça. Então, eles fazem o caminho contrário dos idealistas. Primeiro que existe a própria vida materializada. Eu estou querendo explicar isso porque vocês vão ver, porque a explicação dele tende para esse ponto. Então, vamos dar um conceito aí para o terceiro tópico, o terceiro conceito. Materialismo histórico. Vamos dar um conceito. Põe assim. Com a evolução da história, vírgula, com a evolução da história, vírgula, fomos mudando com a evolução da história, fomos mudando a maneira de organizar a produção e o trabalho. É isso. Com a evolução da história, vírgula, fomos mudando a maneira de organizar a produção e o trabalho. Então, assim, esse conceito, ele está dizendo o quê? Que tem duas coisas que a humanidade nunca deixou quieto. A gente está sempre mudando. O que é, professor? A maneira que a gente trabalha e a maneira que a gente produz as coisas. A gente nunca parou. Por exemplo, professor, em que estágio nós estamos exatamente agora nessa questão da produção e do trabalho? Nós estamos vivendo uma sociedade digital. Quem não entendeu isso, vamos abrir os olhos.
Você pode chamar a sociedade tecnológica, mas os nomes mais científicos é sociedade digital, já existe teórico, sociedade em rede, sociedade da informação, qualquer título assim é científico. Tem autores que dão amparo para isso. Então, assim, a maneira de trabalhar está sendo totalmente modificada. E no centro da nossa vida vai ter esse objeto aqui que a gente está fazendo a aula, o personal computer, o computador pessoal. PCs. Então, no centro da nossa vida vai ser isso aqui. Isso aqui não vai sair da nossa vida, mas de jeito nenhum vai piorar. Vai se intensificar. Tudo será através de um computador. Quando eu digo tudo, é tudo. Então vamos lá, eu quero agora que eu vou explicar no pé da letra como é que foi essa evolução da vida material e do trabalho. Vamos lá? Vamos lá, botem assim. Primeiro estágio. Vou falar dos estágios. Nos livros do ensino médio, usam um termo chamado modo de produção. É a mesma coisa, chama de estágios. O primeiro estágio foi a sociedade primitiva. São Raimundo Nonato, lá nas cavernas. Botem aí. Primeiro estágio, sociedade primitiva. Como é que a gente caracteriza aí? Os bens eram de todos, vírgula, coletivos. Os bens eram de todos, vírgula, coletivos. Os bens eram de todos, coletivos. Ok? Aí eu quero que vocês ponham assim uma espécie de um símbolo de equivalência para dizer que vai ter uma transição, porque agora eu vou falar cada estágio desse. Eu quero falar, entre o primeiro e o segundo estágio, houve um episódio. Abra aí um espaço entre o primeiro e o segundo, botem assim. Nessa transição, surgiu a propriedade privada. Eu expliquei isso no primeiro dia de aula para quem esteve lá na sala física. Vocês ainda lembram disso? Dos campinhos de agricultura que uma tribo invadia a outra. Rapaz, quem perdeu aquela aula ali. Ali foi show. Ali o Luiz Carlos entrou mordido de cachorro doido. Aquele dia ali eu estava inspiradíssimo. Então surge a propriedade privada. Aí o segundo estágio. Bote assim, surge a propriedade privada, vírgula, dando origem a sociedades estruturadas numa dominação, dando origem a sociedades estruturadas numa dominação, que é o que está até hoje, nós estamos. Né? Então, qual foi o segundo estágio? Bote aí, o Egito Antigo. O Egito Antigo. Segundo estágio, o Egito Antigo. Como é que era o Egito Antigo? Eu quero sempre que vocês ponham... Professor, Oi. Surge a propriedade privada dando origem... A sociedades estruturadas numa dominação. Ah, certo. Obrigada. Nós O estamos senhor até pode hoje. repetir o segundo estágio, professor, por favor? O segundo estágio é o Egito Antigo. Eu quero só que vocês agora ponham a estrutura social. Como é no Egito Antigo, era assim, ó, em cima, façam botem quem está em cima, xizinho, quem está embaixo. Quem está em cima é os faraós. Botem entre parênteses a palavra nobres. Os faraós, eles eram nobres, tinham um título de nobreza. Em cima, os faraós. E embaixo, os escravos. Então, era uma sociedade montada na escravidão. Egito Antigo. Terceiro estágio. Grécia Antiga. Terceiro estágio.
Grécia Antiga. Grécia Antiga. Grécia Antiga. Como é que era, professor? Era assim, em cima, aristocracia, políticos e filósofos em cima. E escravos embaixo. Aristocracia, políticos e filósofos, xizinho embaixo, escravos. A Grécia Antiga era assim, tinham 50 mil cidadãos livres, que é esses que eu nomeei aí, e 300 mil escravos. Ou seja, se eles soubessem disso, eles poderiam ter até sufocado os cidadãos livres. Em média, então, se são 50 mil para 300 mil, em média, cada grego tinha 6 escravos. Só que chegou a ter grego que tinha 8 escravos. Sendo que um desses escravos era a mulher dele. Então, vocês já entenderam o que era a mulher na época da Grécia Antiga. É melhor não querer voltar. Está melhor hoje. Fique por aqui mesmo. Então, o terceiro estágio, Grécia Antiga. Quarto estágio, sociedade feudal. Quarto estágio, sociedade feudal. Sociedade feudal era assim, em cima, nobres e padres. A gente aprendeu no ensino médio, no fundamental, com o negócio de clero. Que negócio de clero? O nome é padre. Padre. Nobres e padres em cima e embaixo os servos. E enfim, qual foi o último estágio aí? O quarto? Quarto, professor. E no quinto estágio, enfim, é a sociedade que a gente vive hoje, o capitalismo. Em cima estão os empresários e abaixo os trabalhadores. Vamos falar das imperfeições que eu falei que eu ia falar, só para fechar a aula. Tem uma grande imperfeição a obra do Marx. Primeira, qual é? O Marx, ele privilegiou explicar o mundo assim, os que estão em cima e os que estão embaixo. Só que existem, desde a Grécia Antiga, já havia classes que estão pelo meio, que até o século XIX, no livro de história, o nome era classes intermediárias. E a palavra que a gente encontrou no século XX foi classe média, middle class, em inglês. Classe média, a palavra que a gente encontrou no século XX. Mas, então, assim, o Marx ele errou muito ao não admitir as classes médias, porque elas têm uma atuação, inclusive, política. Por exemplo, no Brasil, em 1750, o ciclo do ouro de Minas Gerais, já tinha pessoas da classe média, que eram pessoas que eram sitiantes, pessoas que eram pequenos comerciantes, quem alugava cavalo, mula, quem vendia metais e quem era pequeno comerciante. Então, nem era representante de cima, que era a corte portuguesa, e nem era escravo, já era uma classe que estava ali pelo meio. Então, a primeira imperfeição. Uma outra imperfeição que os professores do ensino médio querem meter na cabeça dos adolescentes, e é uma puta mistificação, porque isso, Marx nunca falou isso, é esse negócio de dizer que sempre na luta entre as classes ao longo da história, sempre uma classe de baixo queria tomar o poder e revolucionar as classes. Isso não está em lugar nenhum na obra do Marx. O que o Marx fala é da transição do feudalismo para o capitalismo, que é uma coisa muito mal explicada também no livro do ensino médio. Sabe por quê? O livro do ensino médio, eles veem tanto detalhe de luta, de guerra, de não sei o que, a roupa do cavaleiro medieval, um monte de conversa furada, e não fala o que realmente é o essencial. O essencial é assim, a classe de baixo, no período feudal, os servos vão formar a futura burguesia, os comerciantes, e vão formar os de baixo do capitalismo, que são os trabalhadores, os agricultores e os artesãos. Então, uma mesma classe de baixo, os servos, no período feudal, estruturou o capitalismo, a sociedade seguinte. Então, o Marx, ele só viu essa modificação de classe
na transição do feudalismo para o capitalismo. Quem enxerga isso para o passado é pura viagem, como a gente chama, mistificação. Por quê? Porque o escravo no Egito Antigo nunca deixou de ser escravo, o escravo grego nunca deixou de ser escravo e o servo nunca deixou de ser servo. Então, assim, ele na transição para o capitalismo, uma parte dos servos formarão a burguesia e uma parte dos servos formarão os agricultores, os artesãos, que são as novas classes no capitalismo. Então é isso. Bom, eu vou ficar por aqui. Na próxima aula eu reposiciono esse mesmo slide e vou fazer nossa chamada. Primeiro eu estou vendo aqui 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então eu acho que está todo mundo presente. Eu só vou me certificar aqui. Não, são 35, então tem gente que está faltando. A partir de agora é chamada oral, não botem mais nada aí, então. Entenderam? A partir de hoje eu tinha falado já na aula de ontem. Adriano José. Adriano? Presente, professor. Beleza. Ana Beatriz. Presente. Ana Letícia Monteiro. Presente. Beatriz Ravena. Presente, professor. Carolina. Presente, professor. Charlene eu já vi. Danilo Noleto. Presente, professor, tô aqui. Danilo é do meu fã-clube. Gleice Kelly. Isabelle Amaral. Presente. Ótimo. Isabelle Lopes é a líder, tá aí. Isadora Viana. Presente. O Ivair Costa. Jânio Carneiro de Sá. Presente. Opa, o Jânio. Jânio, você enviou a sua prova de sociologia? Enviei. Pronto, tá resolvido. Pronto, era só isso, meu Eu filho. só verifica aí. Eu vou aguardar no final. Não, se você, rapaz, se você, mano, botou. Você tem alguma ligação com a cidade de Parnaíba? Não. Que eu saiba. Oeiras. Não, eu sou de Floriano. É daquela região. O Içá, eles são de Oeiras ou Floriano, por aí naquela região. Alencar tem muito em Pio Nono. É mais embaixo. Jefferson Borges. Presente, professor. Joana Elmira. Presente, professor. Ótimo. João França e Castro. Professor. Cadê o João França? Presente. O João França tá aí. João Pedro Costa do Rego. Presente. João Vitor Moura Lins. Presente. Antenor, já conversei com ele. José Divá Coelho Frota Neto. Presente. Só um minutinho, estamos aqui dentro. Lana Beatriz. Lauro Vinícius. Presente. Lorena Rocha. Presente, professor. Lucas Bulamarque. Presente. Luciano Veloso. Presente. Luna Araújo. Presente. Manuela. Presente, professor. Maria Clara Vasconcelos. Presente, professor. Mariana Félix. Presente. Ricardo Veiga. Presente, professor. Richelli, é isso mesmo a pronúncia ou é Richelli? Presente. Como chama? Como é a sua pronúncia? Me ajude a falar seu nome direito. É Richelli ou Richelli? Richelli, professor. Richelli mesmo, brasileiro. Isso é um brasileiro. Vanessa Carvalho. Presente. Vitor Aguiar, Alencar de Oliveira. Presente. E a Yasmin Mauriz. Presente, professor.
Essa família tem em São Paulo, um cara que é um juiz Tem. lá em São Paulo. Sim, tem em São Paulo. Tem em Recife também. Isso olha, porque é o seguinte, eu tive um primo que ele vejam só, eu tenho um primo que ele é egiptólogo, olha, pensa num pirado. Ele fez um doutorado na Universidade do Cairo, no Egito. Ele passou 7 anos estudando pirâmides. Ele é professor da USP, mas já aposentado. E ele veio para o Piauí uma época, já tem uns 20 anos isso. Eu tinha acabado de casar, né? 1990. Ele veio ao Piauí, então já tem 30 anos. E ele fez um livro sobre os troncos de parentesco do Piauí. Eu já vi isso em várias casas. O nome do livro é A Mística do Parentesco, onde ele explica praticamente todas as famílias do Piauí, a grande maioria. Você sabe onde é que está o seu tataravô e tal. Oi? Pois não? Pode terminar a conversa, por favor. É que o senhor não chamou meu nome. Adriana Braga. Rapaz, mas isso aqui negócio é discriminação. Você é logo o primeiro nome, peço desculpa. Porque quando eu imprimi, a letra saiu dobrada. Tá bom. É porque tem um erro aqui na minha impressão. Obrigadão, Adriana. Vai desculpando, vou errar mais não. Entendeu? Então ele fez esse negócio dos troncos. Aí eu aprendi um pouco, assim, essa coisa. Professor, tem 6 volumes esse livro, eu vi aqui na internet. Como é o nome? Eu acho que na internet você consegue. 6 volumes, isso. A Mística do Parentesco. O Antenor já foi no... Você encontra a sua família tranquila aí, viu? Pode pesquisar. Pode pesquisar. Aí tem quem for o tataravô, o avô, o bisavô, o avô, o neto, até o nome dos meus filhos tem nesse. É um dos volumes, eu não sei qual é. Né? Esse negócio de nome de família... Oi, pois não, Yasmin? É que eu só queria tirar uma dúvida com o senhor sobre... O último conceito que o senhor deu foi materialismo histórico, não foi? Isso. Aí o senhor vai parar por aí mesmo, né? Não, eu vou parar na aula de hoje. Não, pois é, na aula de hoje. O senhor vai só... Na próxima aula eu retomo. Tá certo. Obrigada, professor. Tranquilo, Yasmin. Então, assim, foi onde eu aprendi os troncos familiares. Claro que... Porque tem muita família que foi formada dentro do Brasil. E tem família que vem de Portugal. Né? Tem família que os troncos já vieram formados quando os portugueses vieram para cá. Né? A gente também... Oi. Esse livro que o senhor falou, ele chega a falar sobre a questão assim mais internacional mesmo? Ou ele foca só nas famílias? Não. Só as descendências dentro do Piauí. Do Piauí. Do Piauí, do Piauí. Ele não sai do Piauí, não. Agora sim, ele rastreou pesado. Ele foi a todos os cemitérios, ele foi a todos os cartórios, e ele foi assim, então assim, ele garimpou pesado. Então assim, até, na minha época eu tenho 2 filhos. Na época ele só conseguiu capturar a minha filha mais velha. O mais novo não aparece. Mas já tem eu que sou já neto, aí tem o meu pai, aí tem o avô, aí tem o bisavô. Meu amigo, quando volta, é quase lá. Você chega em Portugal, voltando de costa. Porque tem cidades inteiras. É a mística do parentesco. Na internet você baixa ele. Ou tem para vender, não sei. A mística do parentesco. Então, assim, esses nomes... É por isso que eu digo às vezes... Quando casa... Assim, hein? É que tira o sobrenome, né? Aí fica difícil, às vezes, as mulheres tiram o sobrenome. Às vezes confunde, isso aí às vezes confunde. Deixa eu atender esse telefone aqui, gente. Pois não. Oi, Ian. Eu tô aqui no meio da aula. Oi. Pois tá bom, tô descendo, tá? Pois tá, tô descendo. Tchau. Beijo. Vou encerrar a aula. Vou abrir aqui o portão que minha mulher chegou. Gente, grande abraço, agradeço a presença de todos e na próxima semana a gente volta, tá bom? Grande abraço. Professor, você vai colocar a nota hoje ainda? Não sei se o sistema abriu. Se eu vou já olhar. Abriu? Pois pronto. Abriu. Daqui a pouco eu boto. Tranquilo. Tá bom, então. Obrigado, tá bom. Tranquilo. Tchau, professor. Tchau, gente.
Tchau, tchau. Boa noite.